coração cansado só encontra descanso em ti. No silêncio da noite, quando as lágrimas caírem, tua voz me consola e me faz prosseguir. Eu clamo, eu choro, sei que tu me ouves, tua presença me envolve, tua graça me cobre. Ouve minha oração, Senhor, enche esse lugar de amor. Ouve minha oração, Senhor, só em ti encontro quando a tempestade insiste em me cercar, tua mão poderosa vem me segurar. Mesmo sem palavras, meu espírito clama, meu refúgio seguro é tua chama. Eu clamo, eu choro, sei que tu me ouves, tua presença me envolve, tua graça me cobre. Ouve minha oração, Senhor, enche esse lugar de amor. Ouve minha oração, Senhor, só em ti encontro. Santo Espírito, vem sobre nós. Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor a todos os meus irmãos, meus amados, queridos, que assistem às minhas lives, porque eu creio que, aleluia, eu creio que os irmãos veem a minha live porque confia no que eu falo e também gosta, né, de ouvir a palavra do Senhor. E a primeira palavra que eu digo hoje para todos vocês, irmãos, é que faça o que eu estou fazendo, lendo a Bíblia Sagrada. Sempre, em tudo que eu falo, eu peço para os irmãos ler a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ter o conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Verdadeira. Como este louvor. O louvor começa cantando, pedindo oração, pedindo que o Senhor ouça as orações. E é isso que a gente tem que fazer. Orar todos os dias ao Senhor. O louvor é uma coisa muito linda para Deus. Deus, ele se agrada com louvor, com as palavras. Deus se agrada com aqueles servos que são fiéis. E a gente tem, irmãos, que fazer coisas que agradem o coração do nosso Deus, nosso Senhor. Aleluia. Vamos ler aqui 2 versículos. 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 1 Pedro no capítulo... Meu Deus do céu, esqueci o versículo. 1 Pedro
Sou muito esquecido, irmão, mas é assim mesmo. 1 Pedro, a parte. Vou ler 2 versículos. Versículo 8 e o versículo 9. Que diz? Versículo 8 diz assim, meus irmãos. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmão, a palavra do Senhor diz: sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele bebe ao nosso derredor. O diabo, ele bebe ao nosso derredor 24 horas, irmão. Mas nós vivemos com o nosso Altíssimo Deus mais do que 24 horas. Muito mais. É por isso que nós que andamos nos caminhos do Senhor, nós que servimos ao Senhor, nós andamos com segurança. Porque nós temos um Deus justo, um Deus vivo, que cuida de nós. Se você seguir ao nosso Deus, você jamais andará sozinho. Porque a Bíblia ela diz que Deus ele enviou seu Filho unigênito ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus ele enviou seu Filho unigênito para o mundo, para as trevas, para nos resgatar da mão do diabo. Porque está aí, está escrito, ele está ao nosso derredor todo o tempo, procurando a quem possa tragar. E a gente vê muitas obras do diabo, né? Muitas. Você vê, a gente pega, começa a assistir um jornal, não passa nada de coisa boa, só coisa do diabo mesmo, que agindo no mundo. O jornal está aí, escancarado. Você assiste televisão, você vê as coisas acontecendo no mundo. Tudo que está acontecendo no mundo é coisa do diabo, não é coisa de Deus. As coisas de Deus, ela só trata de cuidar da gente. As coisas de Deus, ela trata a gente com carinho, com amor, com palavras mansas, colocando a gente nos caminhos corretos, nos caminhos direitos. Deus fala com qualquer um de nós, irmãos. Deus fala comigo, fala com você, fala com qualquer um. Fala em oração. Coloque seu joelho no chão todo dia e ore. Todo dia, coloque seu joelho no chão. Irmãos, eu oro 3 vezes. 3 vezes ao dia. Eu oro de manhã quando me levanto do quarto, eu já fiz minha oração hoje. Oro a meio-dia quando eu vou sair para trabalhar. E oro à noite quando eu chego do trabalho. A gente conversa com Deus em oração. E no café da manhã também, quando eu vou sentar na mesa com a minha esposa, a gente também ora. Então, no qual não são só 3 orações, são 4 orações que eu oro por dia. 4 orações. Isso aí é certo, irmão. No tempo desse eu falei que eu lia a Bíblia todo dia, mas salteava um dia, outro não. É como eu venho fazendo agora. Agora eu vou fazer live. Quando eu pegar a Bíblia para ler. Porque aí me agrada mais, sabe? O Espírito Santo de Deus está me chamando para fazer. E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar a verdade, eu não gosto de aumentar coisas de dentro da Bíblia que eu não tenho conhecimento. Eu gosto muito de ler a palavra do Senhor, da Bíblia. Porque se você ler só a Bíblia, irmão, só a Bíblia, se você ler para as pessoas que estão na rua, as pessoas veem a realidade que existe dentro desse livro, que é a nossa Bíblia Sagrada, irmão. Não é ler 2 versículos, 3, e daí você estender uma pregação de 1 hora, 1 hora e 40, e por aí vai. Falando coisas, complementando a palavra de Deus, mas Deus ele não quer que a pessoa também fale coisas que não estão escritas aqui dentro, não. Deus ele não quer. Porque
Tem muitas pessoas que lê a palavra e daí se estão de um bocado de coisa que não está no interesse do Senhor. Não está. O que está é pregar a palavra do Senhor. Correto? Sim, falar algumas coisas. Irmãos, eu estou muito satisfeito com os... Estou muito, muito satisfeito com todos os irmãos que estão ouvindo as minhas lives, né? Eu agradeço a cada um dos irmãos. É como eu falo, eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, não para ganhar dinheiro. A garganta, irmão. Garganta seca, eu já tenho remédio. Tem um remédiozinho aqui para a garganta, mas ela seca quando eu estou falando muito. É como eu falo, eu não estou aqui para querer ganhar dinheiro, irmãos. Eu não prego a palavra do Senhor para ganhar dinheiro. Eu não saio da minha casa para pregar nas ruas pensando em voltar com dinheiro no bolso, não. Pedir dinheiro na rua, não. Deus, Ele é fiel. Toda vida que a gente vai, nunca foi preciso estar pedindo dinheiro para voltar nem para ir. Mas muitas vezes aparecem os irmãos que ofertam, sem a gente pedir, irmãos. A oferta mesmo, de coração, e a gente recebe de coração também. Né? A gente não vai estar pedindo, a gente não vai estar insistindo por dinheiro, não. Dinheiro ele ajuda, irmão, mas dinheiro ele não é tudo. Tudo é só o nosso Deus. Nós tendo Deus, nós temos tudo. O dinheiro realmente ele ajuda. Mas o nosso Deus, ele é soberano. Você, vivendo com Deus, você não precisa de dinheiro. Não precisa. É só você se alimentar da palavra do Senhor, que Ele envia. Ele envia. Está aqui. Eu não tenho vergonha, irmão. Eu não tenho vergonha de falar. Eu fico alegre de falar. Eu rodo ali na rota ali do Outlet. Aí tem um lugarzinho lá numa curva lá. Na descida lá tem um lugarzinho que tem um bairro lá, que eu esqueci o nome agora, mas se os irmãos que estiver ouvindo essa live, eles sabem do que eu estou falando. Lembrei. Lá no Riachinho. Saindo do Outlet, eu passando lá numa curva lá, que o nome lá é Riachinho. Irmãos, quando foi um dia, um irmão chegou para mim e disse, perguntou assim para mim, e ele tinha andado pouco tempo no carro. Eu acho que ele estava trabalhando lá, ele tinha andado pouco tempo no carro, aí olhou para mim e disse assim, qual é o número da camisa que você veste, irmão? Aí eu disse, mas 2. É mesmo? Gustavo, vou lhe dar um presente. Passou uns 3 dias, o irmão veio com 2 camisas, irmão. Tá aqui uma. Essa camisa aqui foi uma que o irmão me deu. Ele me deu 2 camisas, irmão. Glória a Deus. Eu falo assim, irmão, porque é onde eu digo, Deus ele envia. Deus ele manda. Deus ele envia as pessoas para ajudar o profeta que prega a verdade, sem estar pedindo, sem estar exigindo. Qualquer coisa. Vamos voltar para a palavra. Pois é, irmão. Sede sobre e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Temos que ter cuidado, porque está aí a palavra do Senhor dizendo que nós temos que vigiar, temos que ter cuidado, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao vosso derredor, principalmente de nós que andamos nos caminhos do Senhor, porque Ele quer nos tirar do caminho do Senhor, Jesus Cristo, para colocar nos caminhos do mundo. E a palavra diz, vigiai, 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 irmão. Até Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus vivo, ele foi atentado pelo diabo. Até Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus vivo, ele foi tentado pelo diabo. E está aqui nas Escrituras. Que se encontra lá em Mateus. Lá em Mateus. Vira Mateus.
que se encontra lá em Mateus. Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Que a Bíblia diz assim, a tentação de Jesus. Você vê, irmão? Aquele versículo que eu li agora atrás, que a gente é tentado pelo diabo, ele anda rodeando a gente, buscando a quem possa tragar. Se abrir brecha, ele pega mesmo. Ele pega mesmo porque ele veio para destruir a vida de qualquer um. Ele veio para derrotar a vida de qualquer um que dê brecha que ele entre na sua vida. Se ele tentou até Jesus Cristo, imagine nós. Então pronto, a tentação de Jesus. Mateus 4. Lá em Mateus 4, a partir do versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo ele sabia que ele estava falando com Jesus Cristo, com o Filho do nosso Deus vivo. E o diabo ele sabia que Jesus ele tinha poder de fazer qualquer coisa. Então, chegando para Jesus, disse: Se tu és filho de Deus, faz que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, ele não foi pela palavra do diabo, ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido. Então, Jesus respondeu. Então, Jesus respondeu. Porém, Jesus respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vendo? Que Jesus respondeu ao diabo. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e toma-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, prostrando-me e adorando. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos, essa leitura é uma leitura muito forte. Aliás, toda a palavra de Deus ela é forte e é uma leitura que nós temos que meditar nela a todo momento, a todo instante. Porque se nós vivermos obedecendo a palavra da Bíblia, nós perseveramos. Nós somos uns homens e mulheres de Deus, e os nossos filhos de Deus também, todos aqueles que perseveram no Senhor Jesus.
É só andar no mundo como o Senhor andou. Porque o mundo está aí. O mundo está te oferecendo tudo. E a multidão estão correndo para o mundo. Tudo que o mundo oferece de ruim, a multidão estão correndo para cima. E o diabo, ele cega as pessoas. O diabo, ele cega as pessoas. Só quem vive em Cristo Jesus enxerga essas coisas, que somos nós. Que vivemos pela leitura, que vivemos pela palavra do Senhor. Deus, ele dá visão a nós. Deus, ele dá visão para todos nós, para que a gente venha enxergar o que o diabo oferece no mundo. Porque tudo o que o diabo oferece, não tem uma, irmão, que preste. Não tem uma. O diabo, ele oferece tudo na tua vida. Oferece bebida, oferece noites acordadas, fazendo tudo que não presta, tudo de errado. Ele oferece coisas que você pensa que é bom, mas no final é triste. No final acaba ruim, em ruínas. Mas o povo, a visão é pouca. A visão do povo é pouca. Corre para cima de tudo enquanto. E o diabo se gloriando. Que é isso que o diabo vê o mundo. O diabo, ele vê o mundo justamente para isso. Para acabar com a vida, para ceifar as vidas do povo e levar direto para o inferno. Porque nós sabemos que tem dois caminhos. Sabemos que tem os céus e tem o inferno. Então, se nós andarmos no caminho do Senhor, nós vamos para os céus. Se andarmos no caminho do diabo, vamos para o inferno, é claro. São dois caminhos, caminho largo, caminho estreito. Qual desses caminhos, irmão, você anda hoje? Qual desses caminhos você anda hoje? Irmãos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós temos que ser fiel a Deus. Temos que andar nos caminhos de Deus. Temos que perseverar. Porque para a honra e a glória do Senhor Jesus, tudo que eu peço a Deus, eu alcanço. Irmãos, eu, sinceramente, ontem no trabalho, uma mulher chegou para mim. Há uns dias atrás, ela tinha pedido oração para o casamento dela. E eu só falo, irmão, os que a pessoa me diz. E eu creio que essa pessoa não mente. Essa mulher chegou para mim, estava com... Um dia que ela estava afastada do emprego, ela chegou para mim, a primeira coisa que ela subiu no ônibus, eu trabalho em coletivo, né? Trabalho de motorista de ônibus. Aí ela subiu no ônibus, aí assim que ela subiu, a primeira coisa que ela foi agradecendo foi a respeito do marido dela. Ela disse, irmão, quero te falar uma coisa. Eu disse, diga. Você orou por mim, naquele dia que eu pedi? Irmão, toda vez que eu oro, eu boto todas as orações dos irmãos que me pedem oração. Tem muito irmão que me pede oração. Até os que não pedem, os que eu vejo, eu boto. Eu tinha colocado, quando eu coloco o nome de todos nas minhas orações, aí eu disse, orei sim. Ela disse, irmão, quero agradecer, porque o meu marido, eu falei que eu era separado dele, ele disse que vai voltar para casa. E aí eu fiquei muito alegre. Fiquei muito, muito alegre. Eu disse, foi mesmo, irmão, foi. Ele falou, irmão, isso aí, viu, irmão? Foi, faz o seguinte, fique orando também, o seu casamento ser restaurado. E é assim, irmão, muitas pessoas, que eu falei no outro áudio, um colega meu olhou para mim, disse que era um homem de Deus, e sou mesmo, graças a Deus. Isso me alegra muito, sabe? Me alegra muito, de todo o meu coração. Isso me dá mais firmeza para pregar a palavra do Senhor. Me dá mais sabedoria. Como eu falei no começo do vídeo, eu vou falar de novo, eu sempre digo para os meus irmãos que eu leio a Bíblia em casa quase todo dia. E agora eu vou ficar fazendo as lives.
E já pedindo os irmãos para tirar um tempinho também. Tira aí um tempinho da sua vida. Tire meia hora, 40 minutos para falar do Senhor, para ler a Bíblia, para orar. Entre no seu quarto, tranque a porta e fale somente com o nosso Deus. Nas suas orações você pede o que você quer, o que você está sentindo, o que está faltando. E Deus, e o nosso Deus, Ele opera mesmo. Se você pedir de coração, Ele opera. Faz muitos dias que eu venho sofrendo do meu joelho. E ontem, todos os amiguinhos para uma oração aqui antes de eu sair para o trabalho, eu com a minha esposa e meu filho. E nas orações do meu filho, ele pediu ao Senhor para eu ficar bom do meu joelho. E eu estou bom do joelho, irmãos. Estou bom sim. Hoje de manhã também já orei a Deus para reforçar a oração do meu filho, para o meu joelho. E eu estou bem melhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, ele andou no mundo curando. Jesus, ele curou cego, curou moco. Aleluia. Curou moco. Curou aleijado. Né? E assim ele fez várias curas, irmão. Deus curou aquele homem lá no tanque de Betesda. A Bíblia diz que aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem estava há 38 anos deitado no leito de cama. Aquele homem só mexia os olhos, irmão. E a boca, se alguém colocasse comida na boca dele, ele não mexia nada. 38 anos, a Bíblia diz, irmão, depois eu prego essa palavra também. A Bíblia diz que ele estava 38 anos deitado numa cama. E a Bíblia diz, esperando uma cura. E a Bíblia diz que de tempo em tempo descia um anjo dos céus e mergulhava naquele tanque e aquela água se movia. E o primeiro que ele descesse era curado de qualquer enfermidade, irmão. De qualquer enfermidade. O primeiro que descesse era curado. Quando foi um certo dia, Jesus Cristo foi visitar, passou no tanque de Betesda. Jesus olhando para aquela multidão toda. Só que Jesus, ele sabe todas as coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe todas as coisas. Jesus, ele já sabia, antes de chegar naquele tanque, que existia esse homem há 38 anos, acamado naquela cama. E Jesus já sabia o que vinha fazer. Jesus vinha curar aquele homem. Mas aquele homem, ele não sabia que Jesus estava ali à frente dele. Quando Jesus chegou, foi primeiramente a ele. Primeiramente, ele foi aquele homem acamado. Porque Jesus já sabia que aqueles que andavam, que se mexiam, descia no tanque e era curado. Mas não tinha ninguém que levasse ele para dentro do tanque. Então Jesus chegou lá e não procurou aleijado, cego nem mudo. Ele foi diretamente naquele homem que estava 38 anos naquela cama. E ele, olhando para aquele homem, deitado na cama, disse, queres ser curado? E ele disse, sim, Senhor. Para você ver a fé quando a pessoa tem em nosso Jesus Cristo. Sim, Senhor. Mas também ele falou assim, Senhor, todas as vezes que o anjo desce e move a água do tanque, eu não desço, porque muitos vão na minha frente, porque eu não posso andar. Eu vivo acamado há 38 anos. Para você ver, irmão, como é o ser humano. Muitos podiam andar, né, se mover e tudo. Muitos viram aquele homem ali aleijado sem poder fazer nada. Não é isso? E nenhum teve dó daquele homem para pegar ele e botar na água. A multidão que tem lá, a multidão que tem lá naquele alpendre, esperando a vinda desse anjo. Mas Jesus, ele foi lá. E quando ele chegou lá, ele não foi curar um cego, um manco, né? Não. Ele foi direto na cama do que estava há 38 anos, ali, prostrado naquela cama. E Jesus simplesmente disse, queres ser curado? E ele disse, quero sim, Senhor.
E Jesus olhando para ele disse, Jesus olhando para ele disse, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Pega a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente aquele homem pegou a cama, colocou no ombro e foi andando para casa. Jesus, quando ele andava no mundo, que ele passou muito tempo nesse mundo, ele fez muito milagre aqui na terra. Ele fez muito milagre andando junto à multidão, caminhando com a multidão, caminhando com as pessoas, mas o povo, a maioria não acreditaram. Não acreditavam no que ele fazia. Não. Zombavam, esnobavam. E deu no que deu. O que foi que fizeram com Jesus? Crucificado naquela cruz. Crucificado naquela cruz. Porque Jesus só fazia coisas boas, maravilhas. Ele curava, ele levantava o coxo, o aleijado, dava vista ao cego. Ele perdoava pecados, como ele perdoou o pecado daquela mulher que foi apanhada em adultério. E aquela multidão pegou aquela mulher e trouxe pela mão, porque sabia que Jesus estava ali, e colocaram aquela mulher na frente de Jesus para que ela fosse julgada. E Jesus olhando para aquela multidão que puxava aquela mulher, olhando para ele, para eles. Só que bem antes, aquela multidão toda gritava, dizendo, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E na lei de Moisés, a mulher que for pega adulterando é para ser apedrejada. Todos vinham com as mãos cheias de pedra, irmão. Todos cheios de pedra para apedrejar. Aquela multidão só queria uma palavra do Senhor. O que eles esperavam era que Jesus dissesse, apedrejem ela porque ela pecou. Não. Jesus, ele não veio para julgar ninguém. Jesus, ele veio para tirar o pecado. Então, quando eles disseram, Jesus, essa mulher foi pega adulterando e na lei de Moisés tem que ser apedrejada. Jesus simplesmente, olhando para ele, disse, qual de vós que não tenha pecado? Qual de vós que não tenha pecado que atire a primeira pedra nela? Nenhum, irmão. Nenhum levantou a mão para jogar uma pedra naquela mulher, para tirar uma pedra naquela mulher. Porque a palavra séria, a palavra certa, ela tem poder. Jesus, ele tem poder na palavra, no olhar, no gesto, no ver, no mandar, no apontar. A palavra dele é séria em tudo que Jesus falar, apontar, é feita, porque ele tem poder. O poder de Jesus é soberano, irmão. Irmão, resumindo, nenhum jogou a pedra naquela mulher. Por quê? Porque todos tinham pecado. Todos eram pecadores. Todos. E a Bíblia diz que começaram a soltar a pedra no chão, e voltando, e soltaram 1, 2, 3, e começaram a soltar. Então todo mundo soltou a pedra da mão, porque todos eram os pecadores. Todos eram cheios de pecado, e nenhum jogou uma pedra naquela mulher. Porque o Senhor Jesus disse, o que não tiver pecado, atira a primeira pedra nela. E quando todos voltaram, aquela multidão que vinha puxando aquela mulher pelo braço, arrastando aquela mulher pelas ruas, Jesus olhando para ela disse, mulher, cadê os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? E ela simplesmente disse, Senhor, não tem mais nenhum aqui, todos foram embora. E Jesus olhando para ela disse, mulher, pois vai embora, porque eu também não te condeno. Jesus olhando para aquela mulher disse, vai para a tua casa, porque eu também não te condeno. Mas Jesus também disse, aleluia, mas Jesus também disse para ela, mulher, vai para a tua casa e não peque mais, e não peques mais. Porque
Jesus, ele é um homem que ele não fala duas vezes e nem três. Jesus, ele é espírito. Ele não é carnal que nem o homem. O homem fala uma, duas, três, quatro e tantas vezes. Ele perdoa sim. Jesus, ele fala para ti, vai e não peques mais. Não é para pecar, irmão. Não é para pecar. Mas se você pecar, se você voltar para Jesus outra vez, se ajoelhar nos pés dele, pedir perdão, ele te perdoa novamente, porque Jesus, ele veio para isso, para nos salvar, nos tirar do pecado. Mas o que eu falei aqui, que volta e peca, se pecar de novo, não é bom. Isso aí já é coisa do homem que eu estou falando. A palavra do Senhor é uma só. Jesus, ele não é um que pode... Você está pecando uma, duas, três, quatro, cinco... vou voltar para os pés de Jesus que ele me perdoa. Não, não é assim. Por isso que eu digo, a gente tem que ter cuidado com o que falamos. Nós temos que ter cuidado com o que os profetas falam. Porque às vezes na palavra a pessoa estica muitas coisas que quando é no fim, a pessoa que está do outro lado não entende e começa a fazer, vou pecar porque Jesus me perdoa. Chega, pede perdão, no outro dia peca de novo. Não, não é assim, irmão. Não é desse jeito. Resumindo, irmãos, graças ao nosso Deus, eu vou encerrar aqui essa livezinha, em nome de Jesus. Espero que as pessoas que ouviram essa live, espero que venham entender o meu jeito de falar, o meu jeito de ler a palavra do Senhor, porque eu não tenho estudo. Eu falo aqui, eu leio porque o Senhor está do meu lado, agindo. Ele está me ensinando. Eu vim aprender a ler quando eu conheci a palavra do Senhor, a Bíblia, porque eu não sabia ler. Conta, eu só sei a de somar e muito ruim. Mas quando Deus chama o seu escolhido para falar a sua palavra, Deus, ele ensina. Ele está na frente ensinando. Ele está te orientando como é que fala, como é que prega. E o correto é falar de dentro da Bíblia. Aleluia, glória ao nosso Deus. Aleluia. Meus amados, que Deus proteja cada um de vocês que estão ouvindo essa live. Que Deus ilumine os seus caminhos. Que Deus lhe abençoe de todas as bênçãos que você pedir a Ele, todas as bênçãos que você desejar ao nosso Deus. Porque aqui já estou agradecendo que estou curado do meu joelho. Estou agradecendo pelaquela mulher que veio até a mim e agradeceu pelo eu ter orado, pelo casamento dela. Ela falou para mim que está restituído. Agradeço na vida daquela pessoa que olhou para mim e disse que eu era um homem de Deus. Amém, glória a Deus. E agradeço por todos que vê a gente e diz, vocês são as pessoas de Deus. Quando eu saio pregando nas ruas com a minha esposa, muitas vezes a gente sai, tem várias pregações aí nas ruas, pregando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, um bom dia para todos nós. Eu agradeço ao nosso Senhor Jesus, o nosso único Salvador. Amém. Glória ao nosso Deus. Aleluia.